você que acompanha. Boa tarde para você que acompanha o Amazonas Atual aqui pelo Facebook. Neste momento, a nossa equipe de reportagem está aqui no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, onde acontece uma manifestação de mulheres que são contra o deputado federal Jair Bolsonaro, que é candidato a presidente da República. A concentração estava marcada para as 17 horas e aqui a gente já acompanha um número de pessoas que já estão acompanhando. Mas antes de a gente mostrar essas pessoas, a gente vai conversar aqui com dois professores que vão falar sobre essa manifestação que acontece, uma manifestação de mulheres. É o professor Aloísio Nogueira, que é professor aposentado da UFAM, e a professora Ivânia Vieira, que também é professora da UFAM. A gente vai conversar primeiro com a professora Ivânia. Professora, a senhora está participando desse evento, a senhora pode dizer o porquê de a senhora estar aqui participando junto com essas pessoas? Boa tarde, muito obrigada. Eu estou aqui primeiro pela minha avó, né? Depois pela minha mãe, por mim, pelas minhas irmãs, minhas sobrinhas e minhas filhas. As mulheres merecem respeito e o mundo merece um projeto de vida que respeite as mulheres, que inclua as mulheres pela dignidade. Não, o Brasil vive hoje um momento de extremo desrespeito, colocado em determinadas plataformas que se colocam como projetos para administrar o Brasil, e nós estamos aqui junto com mulheres e com homens, pessoas de bem, para dizer que nós não aceitamos retrocesso e para dizer que nós queremos caminhar, lutar e resistir a toda forma de opressão, né? Enquanto mulheres, enquanto cidadãs, e queremos trazer na nossa luta todos aqueles outros que se sentem oprimidos, que se sentem afetados e ofendidos por esse tipo de prática. Não ao fascismo, ele não. Agora a senhora com certeza já deve ter acompanhado pleitos anteriores. A senhora vê uma diferença entre esses pleitos anteriores com esse de 2018 em relação a essa militância que tem tanto de um lado quanto de outro? As mulheres sempre estiveram à frente de lutas importantes nesse país, sempre estiveram, e no mundo, né? A história da luta das mulheres no mundo é uma história marcada pela não violência e pela posição firme de lutar pelas liberdades, pelo respeito a todos os diferentes. O ódio nessa eleição está muito mais cultuado. Nós estamos aqui também para dizer que não aceitamos essa cultura de ódio e que nós vamos lutar, continuaremos lutando pela cultura de respeito. Quando nós entendemos que o respeito é um princípio, nós conseguimos superar essas propostas totalitárias que estão sendo apresentadas. Desde 2014 para cá, nós conseguimos verificar que uma série de ações, de um movimento que polariza e que produz um ódio entre as pessoas, cresceu ao ponto de hoje você ter uma candidatura que se reforça exatamente por agredir mulheres, por agredir indígenas, por agredir negros, né, por agredir as pessoas gays, trans, lésbicas, assim, então dizer que você vai resolver o problema do Brasil pela arma, e nós estamos dizendo que aqui que a nossa caminhada é noutra direção. Acredito muito nessa posição das mulheres, porque historicamente, quando a gente lê lá atrás, a gente vê essa marcha das mulheres e a forma de enfrentar todos esses desafios que foram colocados desde os primeiros não na vida dela. Hoje as mulheres estão aqui chamando outras pessoas para dizer não a esse totalitarismo. Agora a gente percebe também que é um evento, uma manifestação que ela recebe não somente mulheres, mas homens, gays. Como a senhora avalia toda essa participação de outros personagens da sociedade? A luta da mulher, ela é uma luta plural, sempre foi assim. Se você for perceber, em todas as várias sociedades, as mulheres carregam as crianças, as mulheres carregam as vizinhas, as mulheres carregam os idosos, as mulheres carregam os cadeirantes, as mulheres carregam várias outras lutas na sua luta. A luta das mulheres é uma luta plural, né? Essa luta que está sendo feita aqui, ela não é só uma luta da mulher, são as mulheres em marcha para dizer que nós precisamos compreender e fazer valer a noção de respeito entre as pessoas. Agora, a conquista desses benefícios para as mulheres é uma coisa que alcança não somente essas que estão protestando, mas aquelas também que são contra. Sim. A nossa luta também tem uma cor solidária
e um exercício no sentido de que as pessoas possam compreender. Como é que nós podemos aprovar ou aceitar pessoas que nos agridem, que não respeitam a nossa dignidade? Como é que nós podemos aprovar ou pensar em ter uma pessoa presidindo o país que tem um projeto, que é um projeto fascista? Então, essas outras mulheres, que inclusive aprovam candidaturas desse tipo, elas um dia irão aprender. Algumas delas são vítimas cotidianas dessa própria violência. Algumas delas são vítimas porque ainda não sequer aprenderam a importância de pensar de forma mais libertária. Mas elas serão também acolhidas nessa luta de generosidade que a luta das mulheres representa. Muito obrigado, professora. Agora a gente vai conversar com o professor Aloísio Nogueira, professor que é aposentado da UFAM, mas que tem uma longa história também de militância no Partido dos Trabalhadores, né? Então eu queria que o senhor avaliasse o pleito de 2018. Como é que o senhor avalia esse pleito em relação a essas militâncias? Ora, neste momento, um dos motivos fundamentais que me trouxe a comparecer a este movimento, esse chamamento na defesa da mulher brasileira, é que a democracia está correndo risco. Um risco profundo. Eu julgava que depois de ter enfrentado a ditadura militar, quando eu já tinha 22 anos, quando ela se instalou em 64, com todas aquelas mazelas e depois, após mais de 20 anos, conseguimos arregimentar a sociedade brasileira, partidos políticos, associações, os estudantes, enfim, os trabalhadores em geral, para que nós implantássemos uma democracia, onde a barbárie não fosse possível retornar. E neste momento, nós precisamos estar bastante firme contra essas propostas que só nos levam à barbárie. Sobretudo, aquilo que já foi dito e repensado e tornado dito, tentando denegrir a imagem da mulher brasileira, ou melhor dizendo, da mulher em geral. Então, neste sentido, esse é um dos problemas sérios e eu estou aqui fundamentalmente para fazer com que mais um venha fazer com que essa democracia não venha a perecer. Agora, muito se fala em incitação ao ódio. Incitação ao ódio. A que o senhor atribui essa incitação? Olha, essa incitação ao ódio, nós já tivemos isso ao nazismo, né? O nazismo é irmã gêmea do fascismo. Fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Então, essa incitação, ela é histórica e ela está presente na sociedade brasileira. É preciso que nós façamos de tudo no sentido de que esse processo animalesco, hipócrita, não possa persistir. Agora, no início desse mês, a gente presenciou em todo o Brasil uma situação que infelizmente aconteceu, que foi um ataque ao candidato Jair Bolsonaro. O senhor acredita que esse ataque ao candidato é reflexo daquilo que ele fala, daquilo que ele tem no seu discurso, como muito se fala na internet? Aliás, ali é um exemplo para ele, um exemplo direto. Ele usou uma arma que é comum, está na mesa de todo mundo. Mas ele indica, até para a criança, com aquela imagem de revólver, e se aquele cidadão estivesse lá com o revólver? Desse-lhe um tiro, o que é que ele iria dizer agora? Então verifique que esses elementos, contendo esse ódio e essas atividades que trazem só a violência, nós não podemos mais resistir. Por isso que eu estou falando que a democracia corre risco caso este cidadão se recupere e venha ser sufragado com vitória, que eu acho impossível, que a sociedade brasileira vai responder à altura. Muito obrigado, professor. Então a gente conversou com a professora Edvânia. Muito obrigado, professora. Eles que estão participando dessa manifestação aqui no Largo São Sebastião. Mas agora a gente vai conversar com a Camila Oliveira e com a Érica Carmo, que também fazem parte da organização do movimento. Elas que estão aqui junto com outras mulheres para falar, para discursar para as pessoas que estão participando. Primeiro eu vou falar com a Camila. Camila, como é que aconteceu essa organização? Você explica pra gente, foi através das redes sociais, as pessoas tiveram adesão a esse movimento?
Sim, a gente começou através do grande grupo que se formou no Facebook, aquele grupo que hoje já conta com quase 4 milhões de mulheres. E de lá a gente tirou uma parcela das mulheres que são aqui do Amazonas. E aí a gente fundou vários grupos no WhatsApp. Acho que tem mais de 6 grupos no WhatsApp que fizeram essa união de mulheres. E a gente resolveu criar, continuar com o ato que estava acontecendo em todo o Brasil e também fora do país, né? Já temos mais de 20 países que estão organizando, que aderiram ao Ele Não, hashtag Ele Não, e estão organizando atos mundialmente. Então a gente reuniu com mulheres aqui do Amazonas, muito assim independente, é um movimento pluripartidário, apartidário também, tem muita gente que não está ligada a nenhum partido, mas que está lutando contra as ideias desse cara, e foi muito disso, assim, foi muito uma união contra esses ideais, contra o ideal dessa pessoa que está incitando ódio, dizendo que mulheres não deveriam ser igualadas a homens só porque engravidam, e muitas outras declarações que nós consideramos que não se encaixa com aquilo que nós acreditamos, principalmente para um Brasil melhor. A gente não aceita as ideias desse cara para governar um país, por exemplo. Agora, eu queria que você explicasse sobre... vocês anunciaram que seria um protesto contra a candidatura do Jair Bolsonaro. Mas por que contra a candidatura dele, não contra as ideologias? Vocês acham que as duas coisas são as mesmas coisas? A gente acredita que são as mesmas coisas, porque a gente não quer um representante que seja fascista, que reprima os ideais mais libertários, que reprima as mulheres, que reprima as minorias, que reprima os homossexuais, que fale tantas atrocidades como a gente já vem ouvindo, todo dia uma coisa nova, diferente, que sabe, vai contra tudo aquilo que a gente já conquistou democraticamente, com tantas lutas. Então, assim, não tem como só aderir ao que ele diz, mas a candidatura, porque esse tipo de governo que ele prega é um governo que não representa a sociedade, sabe? É um governo que quer ir contra tudo aquilo que a gente já conquistou. Então, por isso, a gente é contra a candidatura dele. A gente não quer o Bolsonaro como presidente do Brasil. Obrigado, Camila. Agora a gente vai conversar com a Érica Carmo, que também faz parte da organização. Queria que você falasse sobre a questão da adesão. A gente vê que vocês esperavam mais pessoas participando dessa manifestação? Na realidade, como a Camila falou, a nossa organização, a nossa estruturação, ela iniciou no grupo nacional. Logo a gente se articulou a nível de Amazonas e a gente conta que ainda hoje, né, as pessoas compareçam aqui no Largo São Sebastião para lutar contra o discurso fascista que minimiza as mulheres, as minorias. Então, nós estamos articuladas, nos organizamos, é tudo dentro da legalidade, né, para que esse evento seja algo significativo, assim como está acontecendo em vários lugares do Brasil hoje. Queria que você dissesse o motivo de vocês estarem aqui, mas para aqueles eleitores que ainda não conhecem o movimento, ainda não sabem por que vocês estão protestando contra o candidato Jair Bolsonaro. Você pode explicar? Sim. O Ele Não iniciou, né, com esse grupo nas mídias, nas redes sociais, principalmente com o grupo nacional, e logo foi se articulando dentro dos estados. Na realidade, nós lutamos contra o discurso fascista de ódio, que nós somos perseguidas também nas redes sociais e ameaçadas. Esse grupo, a nível de Manaus, ele é pluripartidário, então tem manas, mulheres de vários movimentos, né, sendo de partido ou não. Então, na realidade, nós nos unimos contra esse discurso de ódio que os próprios eleitores também propagam dentro das mídias sociais. Vocês têm outras ações ainda para os próximos dias até as eleições? Com certeza. A gente vai continuar com a hashtag Ele Não, né, que é a marca aí que já está em todo mundo e a marca do nosso movimento, da nossa luta. E a gente pretende fazer nessas mobilizações até o pleito. Né? Apenas nas redes sociais? Nas redes sociais e também nas articulações que nós temos, né, nas organizações que a gente faz parte. Obrigado, Érica. A gente agradece a sua participação e também a participação das pessoas que estão com você. Agora a gente vai mostrar para você que está acompanhando a live do Amazonas Atual
a quantidade de pessoas que estão participando neste exato momento aqui no Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Esse é o protesto de mulheres, homens e também de pessoas de vários segmentos da sociedade que participam contra esse protesto, que é contra a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro, que é candidato a presidente da República. Como você pode ver, muitas pessoas estão participando nesse momento aqui no Largo São Sebastião. Os discursos ainda não começaram, mas estava previsto para ter início às 17 horas. Eles agora parece que estão começando, mas esse é o movimento aqui no Largo São Sebastião. Vale lembrar que esse é um protesto que acontece em mais de 80 cidades em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, inclusive em outros países. E essas pessoas, elas se posicionam contra as ideologias do candidato Jair Bolsonaro. Elas chegaram aqui por volta das 15 horas. A gente tem informações de que muitas mulheres começaram a chegar aqui por volta das 15 horas. E agora, como você pode ver ali, pessoas da União da Juventude Socialista estão também participando aqui. Para você que acompanha o Amazonas Atual, a nossa equipe já está indo ali para a concentração, onde está um trio elétrico que vai servir ali de palco para as pessoas que forem fazer os discursos. Aí você acompanha a quantidade de pessoas que participam neste exato momento aqui no Largo São Sebastião, na zona central de Manaus, neste momento. A gente lembra também que hoje pela manhã, mulheres a favor do candidato Jair Bolsonaro também fizeram um protesto aqui no Largo São Sebastião. Aproximadamente 50 mulheres participaram do protesto e agora você vê ali o protesto contra, aliás, o candidato Jair Bolsonaro. Você acompanha tudo isso ao vivo, então compartilhe para que as outras pessoas possam acompanhar a informação ao vivo aqui pelo site Amazonas Atual. Para você que acompanha o Amazonas Atual, nós estamos ao vivo aqui da Praça da Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. E aqui a gente encontrou o Padre Paulo, que também está participando. Queria saber o porquê o senhor está participando dessa manifestação. O senhor também adere ao movimento? Claro que nós aderimos ao movimento. A gente está vivendo um momento muito perigoso no nosso país. Afinal, nós queremos que seja respeitada a democracia. Temos o poder que emana do povo. Então nós estamos vendo, infelizmente, uma polarização muito grande. E quantas lutas, quantos e tantos sangue derramado, que foram durante tantas décadas. E agora então há esse grande perigo de toda essa questão de uma ameaça à democracia e um candidato que se mostra inteiramente contra a demarcação das terras indígenas, contra o direito dos mais pobres, toda uma discriminação com as mulheres, discriminação com os afrodescendentes, com os indígenas. Então, que bom que a sociedade pacificamente está dando uma resposta. E eu acho que essa resposta é muito positiva,
queremos manter viva a nossa democracia, que está tão doente no nosso país. Tá? Agora é um movimento que tem a participação não só de mulheres, mas de homens, também de homossexuais, enfim, de várias pessoas. Como é que o senhor avalia essa participação dessas pessoas nesse movimento? Se a gente, em princípio, parte de um pressuposto na luta dos direitos humanos, da dignidade do ser humano, há uma ofensa à dignidade do ser humano, há uma ofensa aos direitos humanos. Então, nós, como seres humanos que somos, temos que reagir, porque está em jogo a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, que é um conjunto de coisas. Então, é isso que nós estamos dizendo não. Toda essa ameaça que aí está, imagina se uma pessoa dessa, bom, não é só ele, todo o grupo que está em torno dele, vir chegar ao poder. Então nós dizemos não, vamos nos prevenir o mais rápido possível para que ele não chegue ao poder. Agora a gente acompanha também que os apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, eles são acusados até mesmo pela militância da esquerda, por exemplo, de incitarem ódio. O que o senhor fala sobre isso? Acredito que de nada adianta a gente ficar num ataque contra ataque. Eu acho que é importante, é isso daqui, é ter mais propostas claras também, que seja qual for os candidatos que aí estão, partidos, voltar um pouco ao passado, trazer propostas também claras dentro dos determinados projetos dos partidos, para pensar o Brasil no seu conjunto. Novamente nessa questão da revogação daquela PEC, 95, da questão da retomada, da revogação da reforma trabalhista. Então, aqueles que votaram contra os mais pobres, contra os trabalhadores, e nós sabemos quem são esses deputados, quem são esses senadores, não merecem ser reeleitos. Estão fazendo um estrago muito grande na questão lá da nossa Constituição. Esses não merecem ser reeleitos. É isso que eu penso, tá? Obrigado, padre. A gente conversou com o padre Paulo, que também participa neste momento dessa manifestação aqui no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. A gente vai mostrar mais um pouco de como é que está o movimento aqui. A gente vai se aproximar. Para você que entrou agora na nossa live, a equipe do Amazonas Atual está neste momento aqui no Largo São Sebastião, onde acontece a manifestação de mulheres contra a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro, que é candidato a presidente da República pelo PSL. Neste momento começam os discursos aqui em frente ao Teatro Amazonas e você acompanha tudo isso ao vivo aqui pelo Facebook do Amazonas Atual. A gente lembra que é uma manifestação que foi denominada Ele Não, que faz referência à candidatura de Jair Bolsonaro, que é deputado federal e disputa o cargo de presidente da República nas eleições de 2018. A gente vai continuar andando para mostrar para você que acompanha o Amazonas Atual aqui no Amazonas, em outros estados do Brasil e até mesmo em outros países. A gente agradece a sua audiência. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário, a sua reação e acompanhe a informação ao vivo aqui pelo Facebook do site Amazonas Atual.
mastigo qualquer que cale meu tambor, eu sou baque mulher. Não há violência, eu mastigo qualquer que cale meu tambor, eu sou baque mulher. Tocando o tambor, trazendo a fé, no baque virado, guerreira mulher. Tocando o tambor, trazendo a fé, no baque virado, guerreira mulher. Uma mulher, negra e poderada, água certa, nação na dor. Feminista do baque virado, mulheres guerreiras tocando tambor. Feministas do baque virado, mulheres guerreiras tocando tambor. Violência, mastigo qualquer que cale meu tambor, eu sou baque mulher. Não violência, mastigo qualquer que cale meu tambor, eu sou baque mulher. Tocando o tambor, trazendo axé, do baque virado, guerreira mulher. Tocando o tambor, trazendo axé, no baque virado, guerreira mulher. Você acompanha aí a apresentação do Maracatu Baque Mulher Manaus. Nesse momento se apresenta aqui em frente ao Teatro Amazonas. Baque Mulher!